Fala galera, para a gente terminar essa aula 11 com qualidade, eu queria apresentar o trabalho do John Stuart Mill, que, ao meu ver, um homem do século XIX que já começa a identificar as mazelas desse liberalismo. Então, é engraçado que ele é visto no início da sua projeção, da sua produção acadêmica, intelectual, como um liberal, mas os escritos dele vão evoluindo para uma coisa social. Stuart Mill vai ser o cara que vai trazer o conceito de utilitarismo. O que é isso? Utilitarismo é um conceito em que o horizonte você vê o bem-estar coletivo. Você vê o entendimento de que você tem que ser útil ao meio social, no sentido de que as suas ações devem gerar felicidade em diversos indivíduos do que gerar problemas. E aí pode parecer uma coisa muito solta, mas é entender que quando você tem um burguês que reduz o salário na fábrica, essa ação está causando dano à vida das pessoas. Então, ele não está sendo utilitário, ele está sendo individualista. E o Stuart Mill, ele começa a falar dessa justiça social, esse entendimento de que é preciso, sim, pensar o progresso econômico, mas também pensar a vida das pessoas. E não é só a questão patrimonial, mas é a questão emocional, a questão física, a questão intelectual. Então, você ter o desenvolvimento de faculdades além do campo econômico. E aí pensar que essas pessoas precisam ser atendidas num bem-estar coletivo, na ideia de uma distribuição de renda. Então, o Stuart Mill já começa a ser um crítico da ideia de uma concentração de renda. Ele mescla uma visão em que eu tenho que ter um espaço que vai ter o desenvolvimento das práticas comerciais, mas eu posso ter um Estado que controle abusos. Então, você já começa a trazer uma coisa de individual, mas também intervencionista, para poder evitar os abusos. Então, assim, o Mill, ele já pode ser visto como um cara que está transitando da escola clássica para primeiros pensamentos socialistas. Então, no texto dele, na fala dele, que você encontra, por exemplo, a ideia de que eu preciso de um sistema cooperativo de produção. Então, eu já estou começando a desenvolver elementos que pensem na qualidade de vida do trabalhador, que pense na qualidade de vida do bem-estar geral. E aí você olha um Stuart Mill, ele já está começando a olhar as mazelas da sociedade do século XIX e está percebendo que isso vai levar a problemas. Então, acho que é interessante que ele está buscando ali teorizar, criando uma visão de que, olha, a gente precisa pensar no outro, então é interessante que você já vê uma análise e já concebe a ideia de que o capital liberal ele é danoso. Então, a gente termina os economistas do iluminismo dessa forma, né? E aí, na próxima aula, a gente entra com a independência dos Estados Unidos. Valeu? Essa é a aula 11, iluminismo com vários autores, com várias visões, para você entender de maneira completa. Aquele abraço, tamo junto.